Olá, aqui é o Ademir Bassanese do canal Apaixonados por Mecatrônica e hoje eu vou mostrar uma aplicação que é muito simples, que é um portão eletrônico. E eu tenho visto muitos vídeos na internet mostrando essa aplicação de portão, só que o que acontece, né? O pessoal usa dois botões, justamente um para abrir e um botão para fechar. Então, só que aqui no meu controle eu até tenho dois botões, mas eles fazem a mesma coisa, né? Eu dou um clique e o portão abre. Eu dou um clique e o portão fecha. E no outro botão é a mesma função. Eu clico e ele abre. E eu clico novamente e ele fecha. Então é uma função um pouquinho diferente. Abre e fecha, abre e fecha. E aí, um portão eletrônico, ele é uma situação sequencial ou uma situação condicional? Então, acompanhe o vídeo aí e vamos tirar essa dúvida. Olá, que bom que você ficou então para acompanhar a resolução aqui do portão eletrônico, para assistir essa mini aula. E aí, será que o portão, a solução dele, a gente tem que usar uma técnica sequencial ou uma técnica condicional? Então vamos ver como é que é a solução então para o nosso portão. E aí, só que aí antes de mostrar a solução, eu sempre gosto de mostrar as ferramentas que a gente está usando aqui nos vídeos do canal. Então, eu estou usando aqui o Codesys. Já usei ele em outros vídeos, Codesys, versão 3.5, Service Pack 15. E vou usar também aqui o SimMac 3D, da empresa Alton, é uma empresa então aqui de Caxias, parceira aqui do canal Apaixonados por Mecatrônica. Fica meu agradecimento aí para o pessoal da Alton aí, que está apoiando o canal, está liberando aí o SimMac de forma gratuita para a gente mostrar aqui nos vídeos. A gente vai usar também futuramente, aí em breve, nas aulas aí de programação. Então, o SimMac aqui é um ambiente que trabalha então na verdade com 5 ambientes aqui, 5 ambientes, né? Classificador de peças, o portão de garagem, uma planta de controle de nível e temperatura, o elevador e o controle de tráfego por semáforo. Então veja que são 5 ambientes, totalmente um diferente do outro, ambientes que a gente tem perto da gente aí, né? Elevador, o semáforo, o próprio portão de garagem que eu vou mostrar hoje, são ambientes que estão próximos da gente, são exemplos de automação, né? Então, estão aqui disponíveis e ele faz a comunicação, o SimMac se comunica com o Codesys via Modbus. Ó. Então aqui ele é Modbus. Então aqui no Codesys eu tenho aqui uma comunicação Modbus TCP. Tá? Aqui é a Modbus TCP. E vale lembrar, né, que essa comunicação Modbus é uma comunicação muito utilizada mundialmente. Né? A Modbus foi desenvolvida pela Modicon e a Modicon não é nada mais nada menos do que a marca do primeiro CLP que foi desenvolvido lá em 1969. Claro, a Modbus não iniciou, né, Ethernet, né, TCP Ethernet, ele iniciou RTU, se não me engano. Modbus RTU era uma comunicação serial, simples, e agora obviamente trabalha com meio físico via cabo de rede Ethernet. Então, vamos lá. Bom, deixa eu iniciar o simulador aqui. Eu vou trabalhar então com o portão de garagem. Ele vai carregar aqui. Aqui no portão eu tenho... Vou mostrar rapidamente aqui para a gente poder se ambientar com ele. Então eu tenho aqui... Eu estou em modo manual, ou seja, não está integrado com o CLP ainda. Não está comunicando com o CLP. Aqui eu tenho aqui os atuadores, os sensores e as câmeras. As câmeras eu posso visualizar o processo, né, por várias câmeras aqui. Então eu tenho uma rua, eu posso chamar carro aqui para ele atravessar, para entrar no portão. Aqui eu tenho o sinalizador. Aqui o mecanismo então, né, que abre e fecha.
o portão e eu tenho essa outra visão. Bom, o que eu tenho aqui de atuadores, então? Vamos lá. Né? Ó, eu tenho o sinaleiro luminoso. Então vejam que o sinaleiro luminoso aqui... Opa, deixa eu só mudar para uma outra câmera. Aí. Então o sinaleiro luminoso, eu posso acionar a saída, o sinaleiro vai acionar, ele já tem o sistema intermitente de liga e desliga. Aqui eu tenho uma trava, eu libero a trava e aí eu abro ou fecho o portão. Então esse aqui é um portão com mais recursos do que os portões normais que a gente vê nos simuladores por aí. Então isso aqui já fica mais bacana, né? Então eu vou, antes de liberar, antes de acionar para abrir ou para fechar, eu vou liberar a trava e aí vou ligar, por exemplo, acionar para abrir aqui. Então ele já vai abrir. Vamos deixar ele abrir e aí ele vai tocar no sensor de aberto, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Sensor de aberto é o sensor 1 aqui, ó. Então ele deve, quando chegar lá em cima, acionar o sensor 1. Acionou o sensor 1 aqui, legal. Eu vou desligar para abrir e vou ligar para acionar para fechar, então. Veja, ele vai fechar aqui o portão. Vai acionar o sensor de portão fechado. Posso acionar a saída aqui de alerta também. Ó, acionou a entrada 2, que é portão fechado. Eu tenho também o botão, então o sinal do botão. O botão eu vou acionar aqui. Então aqui o botão, toda vez que eu clico o botão, ele acende o LEDzinho e acende a entrada 0. Então, aquele botão que eu falei inicialmente. É somente um botão, não é um botão para ligar e um botão para abrir e um botão para fechar, não, é só um botão. Né? Então, e uma outra opção interessante aqui que a gente tem é a seguinte, que é chamar carro, né? Então, se eu chamar um carro aqui, vamos fazer isso depois que o portão abrir. Quando eu chamar um carro aqui, ele vai... eu tenho um sensor de obstrução aqui, ó, que é um sensor óptico. Então, se eu chamar um carro aqui, o carro vai vir pela rua. Ah, tá vendo fumacinha lá? Já vou dizer o que é isso. Ó, quando o carro passar, vai acionar a entrada 3 aqui, que é um sensor de obstrução. Então, o que acontece? Eu mantive ali a saída de abrir aqui acionado mesmo ele em cima. Então, veja que ele está fumando, ele estaria dando uma sobrecarga lá no motor. Então eu vou desligar aqui para parar a sobrecarga. Então vejam que o simulador ele é bem real, ele é bem legal. Ainda bem que não foi na prática, né? Porque aí não queimou nenhum motor real, né? Então, legal. Então vejam que eu tenho todos esses sinais. A mesma coisa se eu ligar ele para fechar, por exemplo, sem liberar a trava, ó, ele vai começar a fumar lá. Deixa eu ligar para abrir, que ele também vai começar a fumar lá. Ó. Então, só queria mostrar para vocês então o simulador aqui, antes de mostrar as soluções então. Tá? Eu vou deixar ele fechado, a gente vai iniciar com o portão fechado. Eu vou deixar nessa câmera mesmo. Vou desligar a saída aqui e vou colocar no modo automático, então. No modo automático ele já vai se comunicar lá com o meu CLP. O CLP é o CLP virtual aqui, ó. O Control Win Stray, ele já está on aqui, então eu já coloquei ele para rodar, ele roda durante 2 horas. E bom, vamos lá. Se eu considerar que o portão é uma sequência, né, de abre e fecha, uma sequência de vários abres e fechas, né? Então eu poderia utilizar a técnica cascata elétrica para fazer essa automação. Então eu teria o seguinte sentido, né? Eu tenho aqui a ação de abrir, a ação de fechar. Eu dividiria em 2 grupos aqui, o relé 1 para quando eu quisesse abrir, o relé 2, então, para quando eu quisesse fechar o portão. Então, inicialmente eu fiz a solução usando o cascata, já que aparentemente é uma aplicação sequencial, né? Então, aqui está a solução em cascata.
Então eu tenho aqui o botão de controle. Quando eu acionar o botão, vai acionar esse contato. A posição inicial aqui do portão é o portão fechado. Então aqui vai estar fechado. Eu vou acionar o relé 1, o relé 1 vai auto-reter, o relé 1 vai acionar a saída de abrir aqui. E aí o portão vai abrir. Quando o portão estiver lá em cima, né, com o relé 1 mais o portão estiver aberto, e eu acionar novamente o controle, eu vou fazer o relé 2 vai fazer quem vai fazer o portão fechar. E aí, quando o portão fechar, ele vai tocar nesse sensor aqui, vai cortar o R2. O R2 já tinha cortado o R1, permanecendo, podendo iniciar o ciclo novamente. E eu tenho aqui a trava, então se eu for fazer qualquer acionamento de abrir ou fechar, eu também em paralelo libero a trava aqui. Bom, e agora eu vou me conectar aqui com o CLP virtual e vou rodar aqui então. Desculpa, vou rodar a aplicação aqui. Então só vou ajeitar aqui o layout. Bom, vamos lá. Então aqui eu consigo ver a aplicação e o portão ao mesmo tempo. Então quando eu acionar aqui, ele vai acionar o relé 1. O relé 1 vai acionar a saída para liberar a trava e para abrir. Quando ele chegar lá em cima, ele vai acionar esse sensor e vai esperar eu acionar o botão para poder fazer relé 2. Só que aí vocês vão ver uma coisa agora. O que acontece? Começou a fumar lá. Por quê? Porque a saída, o relé 1 está feito e ele está mandando abrir. Só que como ele chegou já lá em cima, eu teria que desligar a saída, né? E isso não acontece, porque o cascata ele preconiza uma sequência, né? Então, se eu acionasse o relé 2 automaticamente quando ele chegasse lá em cima, sem esperar o botão, não teria problema, ele automaticamente faria o relé 2 corta 1 e eu não teria essa situação aqui. Então esse aqui é o meu primeiro problema aqui com o cascata. Então eu tenho que, ou seja, quando chegar lá em cima, né, quando chegar o sensor de aberto, eu vou ter que cortar o relé 1, cortando o relé 1, ele desliga o sinal de abrir. Então vamos fazer isso. Então eu vou logar aqui. E agora eu vou colocar essa condição a mais aqui. Então eu vou colocar aqui o sensor de aberto. Sensor aberto. Tá, muito bem. Vou salvar a aplicação. Vou me conectar de novo. Online. E agora... Só que aí que tá, né? Quando eu transferir a aplicação novamente, eu perdi o sinal de relé 1. Né? Eu perdi o sinal de relé 1. E aí relé 1, eu só faço ele com o sinal do botão, que está aqui. Só que eu tenho que estar com ele fechado. E aí vem o segundo problema, né? Porque quando eu uso cascata para controlar, para organizar o programa a partir de uma máquina. E uma máquina, ela tem um ciclo. E o ciclo, a máquina tem que partir de uma posição inicial pré-definida, que eu faço o reset para ele se posicionar, e aí a máquina faz um ciclo, né? Um ciclo de sequencial de movimentos, e a máquina finaliza o seu ciclo, finalizando a sua produção, enfim, né, o seu funcionamento, na mesma posição inicial que ela iniciou, né? E aí permitindo um novo início de ciclo. E aqui não, o portão, ele poderia, então, né, por exemplo, a gente, sei lá, desligar a energia dele e ligar novamente, e aí eu não tenho um botão de reset para colocar o portão na posição inicial, né, que nem eu tenho numa máquina, eu coloco a máquina na posição inicial através do reset. E aqui eu não tenho isso. Então a gente nota que o portão ele não é sequencial, né? Então o cascata aqui ele não serve para automatizar essa situação. Eu teria que, no caso aqui, acionar ele, liberar a trava, acionar ele para descer aqui. Imagine na prática ter que fazer isso, né? Ter que liberar a parte mecânica toda, fazer ele descer, né?
fazer ele fechar aqui. Vou deixar ele fechar. Ó, desligo as saídas, sensor de posição inicial, e aí eu me conecto novamente. Aí sim, ó, agora eu estou novamente na posição de fechado, eu poderia sim iniciar o ciclo. Agora sim. Ó, iniciei o ciclo, né? Vou fazer relé 1, relé 1 faz o abrir e faz a trava, ok? Que nem antes. Aí agora quando ele chegar lá em cima ele vai desligar o relé 1 aqui, desligando o abrir, e vai aguardar um novo acionamento. Isso. Então chegou lá em cima, desligou o relé 1, não fumou mais, ou seja, desligou o abrir, e agora se eu acionar, aí que tá. E aí ele desligou o relé 1, aí se ele desligou o relé 1, eu não tenho mais relé 1 para fazer relé 2. Então eu teria que botar cortar esse sinal aqui no abrir, né? E não no relé 1. Então vejo que fica bagunçado o processo, ou seja, o cascata ele não serve para como técnica, né, para programar o portão aqui. Por quê? Porque o portão ele não é sequencial. E aí que tá, né? Então aí que tá. O portão ele não é sequencial, o portão ele é condicional. E aí, para a gente resolver a situação condicional, eu tenho uma outra técnica. E aí a técnica é através da tabela verdade. E aí essa técnica, ela, onde a gente aprende ela, né? No curso de eletrônica, né? Das disciplinas de eletrônica digital, é ensinado isso, né? A tabela verdade, usam-se as portas lógicas, AND, OR, para ensinar. Então você tem aqui uma tabela com que você lista todas as condições, né, a partir das entradas digitais, e aí conforme a situação de cada uma delas e o que o processo determina, a gente aciona as saídas aqui. Tá? Então eu vou usar essa técnica. Vamos ver como é que funciona. Assim, gente, a gente poderia, a partir do cascata, tá? Voltando no cascata, a partir do cascata, daquelas situações, ir corrigindo. Não, eu tiro esse contato aqui, boto ali e tal. Dá para chegar na solução. Eu já fiz isso, eu já cheguei na solução ali. E a solução é muito simples, né? Porém, eu entendo que é importante a gente ter a gente olhar para um problema, para uma situação problema, e a partir de técnicas que você sabe, você escolhe, não, para esse problema, essa técnica é melhor. Para esse outro problema, essa outra técnica é melhor. Por isso que eu insisto na tecla aqui, né, de que é importante a gente conhecer as técnicas estruturadas de programação. Então, eu vou mostrar para vocês essa tabela verdade aqui. Então, eu tenho as seguintes situações, né? Quais são as minhas condições de entradas que eu tenho aqui, né? Eu vou listar aqui. Então, eu tenho aqui o meu sensor de portão aberto. Então, eu tenho sensor de portão aberto. Eu tenho o sensor de portão fechado. Então, fechado. E aí eu tenho o botão, né? Eu tenho o botão ali. Só que aí o botão, ele tem uma entrada só. Então seria botão pressionado. Só que aí não é bem assim, né? Então, o que acontece? Eu tenho duas situações que eu quero com o botão. Quando o portão estiver fechado e eu clicar o botão, eu quero abrir. E quando ele estiver abrindo, ou quando ele estiver lá em cima aberto, e eu clicar no botão, eu quero fechar. Então eu tenho que transformar esse sinal do botão em duas situações diferentes. Ou quero abrir, ou quero fechar. Então eu vou fazer isso aqui. Então eu vou botar aqui, quero abrir, e a situação, quero fechar. Opa. Dá um enter aqui. Quero fechar. Tá? E aí, eu vou transformar esse sinal do botão em 2 bits. Quero abrir e quero fechar. Como é que eu faço isso? Depois eu vou mostrar ali. Aí eu lembro de um outro vídeo que está aqui no canal, que é aquela função toggle, né? Um toque liga, um toque desliga.
será que a gente pode transformar essa função em um toque quero abrir e um toque quero fechar? Eu acredito que sim. Então, naquele vídeo mostram 4 soluções que a gente pode utilizar para criar essas duas condições aqui de quero abrir e quero fechar. Tá? Então, e aí eu vou usar uma delas aqui na minha solução. E as saídas são abrir e fechar. Existe a trava também, né? Existe a trava, existe o sinaleiro ali, mas por enquanto eu não vou mexer com essas duas. Vou resolver a parte de abrir e fechar, e aí depois eu faço a parte de trava, porque quando eu estiver abrindo ou fechando, eu tenho que acionar a trava. Então eu já sei essa lógica, é uma lógica ou dessas duas de abrir e fechar. Tá? Então, aqui eu tenho um sistema condicional, e aí eu preciso colocar todas as condições possíveis. Então eu tenho 4 entradas, 2 na 4 são 16, então eu tenho 16 possibilidades, e aí eu vou colocar todas elas aqui. Para facilitar, né, eu começo assim, 0, todas em 0, né, todas as situações em 0 aqui, depois 1, e aí existe uma técnica aqui também para preencher essa tabela. Eu começo assim, no bit, vou considerar que o bit da minha direita aqui é o menos significativo. Então 0, 1, 0, 1 e assim vai. 0, 1, 0, 1. E aí depois o segundo bit aí é de 2 em 2. Então 0, 0, 1 em 1. 0, 0, 1 em 1 e assim sucessivamente. Deste lado aqui, aí eu tenho de 4 em 4, 4 zeros e 4 uns. 4 zeros, 4 uns, 4 zeros e 4 uns. E o último, o bit mais significativo, eu tenho 8 zeros e 8 uns. É isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. E aí agora, o meu papel vai ser analisar como ficaria as saídas de abrir e fechar conforme esses sinais. Então vamos lá, vamos fazer isso. É rápido, são 16 condições aqui, é bem rápido. Então, se eu não estou nem aberto e nem fechado, e não quero abrir e não quero fechar, como tem que ficar nas saídas? Tem que ficar em 0. Né? Agora, eu não estou nem aberto e nem fechado, e eu quero fechar. Legal, o portão está no meio do caminho ali, e eu acionei para fechar. Então, eu vou manter o 0 para abrir e o 1 para fechar. Agora, se eu não estou nem aberto e nem fechado, e eu quero abrir, legal, então eu vou mandar abrir aqui e vou desligar o fechar. Eu não estou nem aberto e nem fechado, e eu quero abrir e fechar ao mesmo tempo. Bom, aí essa situação é impossível. Né? Eu não tenho essa situação ela é nula, então eu anulo ela aqui. Ó. Eu boto um X aqui e essa situação não acontece. Agora, eu estou fechado e eu não quero nem abrir nem fechar. Beleza, eu não faço nada então. Legal. Aqui, eu estou fechado, né? Eu estou fechado e quero fechar, eu não vou fazer nada, eu tenho que desligar a saída, se fosse o caso, né? Então, porque eu dou o sinal de fechar, mas eu já estou fechado. Beleza, eu tenho que desligar as duas saídas. Porque se eu manter uma saída ligada lá de fechar, vai fumar lá o motor. Agora, eu estou fechado e quero abrir, ótimo, né? Eu estou fechado e quero abrir, eu vou abrir, então. Então, eu abro e o sinal de fechar em 0. Aqui, eu estou fechado e quero o sinal de abrir e fechar? Não, isso aqui não existe. Essa situação não existe. Muito bem. Agora, eu estou aberto e não quero fazer nada, nem abrir nem fechar. Beleza. As duas saídas ficam em 0. Aqui, eu estou aberto e quero fechar. Ótimo. Então, eu vou acionar 1 aqui para fechar. Aqui, estou aberto e quero abrir. Não, eu tenho que desligar a saída.
Então, não acontece nada. Aqui, quero abrir e quero fechar ao mesmo tempo, eu já vi que essa situação ela não existe. Vamos lá. Aqui, eu tenho a condição de estar aberto e estar fechado ao mesmo tempo. Também não tenho essa situação, é impossível isso acontecer. Então, essas aqui são situações que não acontecem. Aí, para todas as outras, ó, tudo eu tenho 1 e 1 aqui. Ó. Então, é aberto e fechado ao mesmo tempo. Então, essas situações são situações nulas aqui. Ó. Tá? Legal. Então, esse é o primeiro passo de preencher toda a tabela verdade. Eu tenho que ser minucioso, tenho que ser bem cuidadoso aqui com essas condições. Aí o segundo passo, então, é eu checar quando que a saída tem que ser acionada, quando tem os zooms aqui. Ó. Então, veja bem, eu tenho 2 situações que eu tenho que mandar fechar, nessa situação e nessa situação, e eu tenho 2 situações para o abrir, nessa situação e nessa situação. Então, eu vou sublinhar elas aqui. Deixa eu sublinhar essas situações. Então, vamos lá. Aqui, quando eu quero fechar. Esse aqui, quando eu quero fechar. E essa condição aqui, eu também quero fechar. Muito bem. Tá? Então, em lilás aqui, eu quero fechar. E eu quero abrir, eu tenho essa situação aqui. Então, aqui eu quero abrir. Então, eu vou botar essa cor verde, pode ser. Então, verde aqui. E aqui eu também quero abrir nessa condição aqui. Então, o verde aqui e o verde aqui. Legal. Vou salvar aqui. Muito bem. E agora eu vou lá no meu software. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui. Lá no meu CLP, agora eu vou digitar essa situação. Então, eu vou logar aqui, eu não quero mais essa situação, agora eu vou vir para cá. Aliás, vou vir para cá. Muito bem. Tá. Antes de voltar ali, eu quero explicar outra situação. Bom, aqui, gente, o que eu estou fazendo, tá? Para eu ter aqueles sinais de quero abrir e quero fechar, então eu vou usar a função toggle aqui, ó. Né? Então, como é que funciona a função toggle? Isso já expliquei, já coloquei em outro vídeo, vou deixar esse vídeo no card aí. Então, eu tenho aqui um acionamento do botão de controle. Aqui eu tenho um gerador de pulso, né, de borda, então vai acionar relé 1. O relé 1 aqui, ele vai fechar aqui. Aqui está em 0 o relé 2 inicialmente, vai fazer relé 2. Relé 2 fecha, auto-retém. E aí, no próximo ciclo de scan, se eu continuar com o botão pressionado, ele não vai fazer relé 1 mais, o relé 2 vai ficar acionado. No próximo ciclo de scan, quando eu pressionar, o relé 2 vai desligar, porque eu vou ter relé 1 e relé 2 feito, os dois fecham aqui e aqui abre, desligando o relé 2. E aí eu vou usar o sinal do relé 2 para fazer os meus sinais de quero abrir e quero fechar. Então, veja bem, quando eu tenho o relé 2 feito, eu vou acionar o quero abrir. Quando eu não tenho o relé 2, eu quero fechar. Então, o meu default, se não tiver nada acionado aqui, eu vou querer fechar ele. Vamos lá, eu tenho aqui a saída abrir. Tá? Então, a saída abrir está aqui ela, saída abrir. Então, quando é que eu vou acionar a saída abrir? Eu tenho 2 situações. Eu tenho essa lista de condições e essa lista de condições. Então, essa primeira lista de condições é quando o sensor de aberto está em 0. Então, se é 0, é o contato fechado. Então, notem, sensor aberto, sensor aberto. Sensor fechado, aberto também. Sensor fechado em 0, ou seja, contato fechado, sensor fechado. Sinal de quero abrir, aberto, em 1, então, né? E aí quero fechar, eu faço o bit abrir aqui, que é essa saída em 1. Ou essa outra condição. Por isso que eu tenho um paralelo aqui. Então, ou essas condições, ou essas condições aqui de baixo. E essas condições aqui de baixo mostram o quê? Né? Sinal fechado do sensor aberto, sinal fechado. Em 1, o sensor fechado. Em 1, o quero abrir. E em 0, o quero fechar. Então, tá exatamente igual essas 2 condições. E para o fechar a mesma coisa. Para o fechar, ó, 0, 0, 0, 1. Então,
0, 0, 0, 1. E a outra condição de fechar também, 1, 0, 0, 1. Então, contato aberto, 1, 0, 0, 1. Então, dessa forma, eu faço eu já tenho a lógica, eu já tenho a situação pronta já. Né? Eu poderia simplificar essa lógica, né? Eu poderia simplificar essa lógica, ainda cabe situações de simplificação aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não quero mostrar isso para não me alongar muito no software aqui. Tá? Então, vamos de novo. Vejamos. Então, resumindo, né? Eu tenho aqui um sistema toggle que vai fazer os sinais de quero abrir e quero fechar, né? E os sinais de quero abrir e quero fechar, mais os sensores abertos e sensor fechado, com o auxílio da minha tabela verdade aqui, eu fiz os acionamentos ou para fechar ou para abrir, né? E faltava ainda uma saída, que era o libera-trava, mas a libera-trava eu já sabia que era, se eu ou abro ou fecho, eu tenho que liberar a trava. Então é uma lógica ou dessas duas aqui, depende, é uma condicional dessas duas para fazer uma outra saída, digamos assim. Então seria um complemento aqui na minha tabela. Tá? Então vamos só nos conectarmos de novo aqui, dar o login. Ó, já vai dar o login aqui, ele já está conectado. Então a gente vai ver esse sistema condicional aqui funcionando. Tá? Ó, todo o sistema condicional funcionando. Então vamos lá. Eu estou fechado. Ó, mesmo com o bit quero fechar, por que ele não aciona o sinal de fechar aqui? Ó? Porque mesmo eu estando fechado, eu quero fechar, porém eu estou no sensor fechado. Ó, e aí ele abre aqui e não faz a saída. Tá? Ele está abrindo aqui essa condição. Então vamos lá. Quando eu clico o botão aqui, eu faço quero abrir, ele acionou o abrir. Ele está fazendo por aqui, porque todas essas condições estão fechadas. Ó. Aí quando ele chegar no sensor de aberto, ele vai abrir aqui. Ó. Podem notar, quando ele chegar, ele vai abrir aqui e vai abrir o sinal. Olha lá. Abriu, desligou o abrir, desligou a trava também. Né? E manteve relé 2, o relé 2 quero abrir, mas se eu já estou aberto, eu não faço mais nada. E quando eu clicar novamente aqui, ele vai dar um quero fechar, vai acionar, veja que ele está fazendo por aqui, só que quando ele chegar lá embaixo, ele vai fechar. Ó, desligou aqui. Então, vejam que eu consigo, então, com essa tabela verdade, né, com essa técnica aqui de usar a tabela verdade, eu consigo, então, fazer essa aplicação, que é uma aplicação que não é sequencial, né? Vocês viram, é uma aplicação condicional. E eu poderia colocar aqui outras condições, né? Eu poderia colocar aqui outras condições, por exemplo, do carro, quando se toca o portão aberto, quando ele passar aqui, ele fazer a obstrução, então eu poderia mandar abrir o portão. Um outro acionamento aqui é a luz aqui, né, de alerta aqui também. Então é uma outra saída do sistema. Então eu poderia colocar mais esses dois sinais aqui na tabela verdade e achar essas duas lógicas e a influência que ela faz. Por exemplo, o sinal do carro ali de obstrução é mais uma coluninha aqui que eu vou colocar. Aí, em vez de ter 16 condições, eu vou ter 32 condições, né? Eu tenho que analisar todas as outras 16, né? Mas a gente já sabe que, fundamentalmente, se o portão está aberto ou ele está fechando e o carro passar, eu tenho que mandar abrir o portão, basicamente é isso, né? Então, eu vou ter um outro acionamento de abrir aqui nessa condição. Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para você hoje. Estou mostrando essa técnica condicional. Deixe seu like aí no canal, espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário também. Forte abraço, até o próximo vídeo.